meus amores, como é que vocês estão? Tá tudo de boa na Lagoa? Tudo tranquilo como um esquilo? Sou a professora Keise Marinho, de Português dos terceiros anos. Hoje, nosso tema, sabe qual será? M antes de P e B. E N antes das outras consoantes. Será que você sabe escrever certinho, hein? Essa regrinha de ortografia? Hoje é uma revisão, tá, gente? Já vimos essa aula antes, mas eu sempre falo isso aqui, não é? É muito importante revisarmos os assuntos. A gente não pode ver o assunto apenas uma vez, senão a gente esquece das regras, a gente não internaliza, não é verdade? Então, sempre a gente precisa ficar revisando os assuntos que já vimos anteriormente e também aprendendo coisas novas, não é assim? Vamos dar as boas-vindas à professora Kátia, que está lá no chat. Bem-vinda, professora Kátia. Obrigada, professora Keise. Já estamos por aqui, viu, estudantes? E já temos a participação de Isabela. Um cheiro, Isabela. Oi, Belinha. Gosto muito da sua participação, hein? E, ó, professora Kátia, brevemente, sim, Isabela, Samara, Maiara, não é? Estarão por aqui conosco, isso participando mesmo das aulas presencialmente aqui, hein? Já peguei o contato das escolas que elas estudam. Isso e a gente mesmo. vai entrar em contato para trazer vocês aqui. Isso mesmo, Isabela. Brevemente a gente vai dar um abraço bem forte aqui. Conosco também Midian, a intérprete de Libras. Bem-vinda, Midian. Vamos ao início da aula. Então, gente, hoje eu vou contar uma breve historinha para vocês sobre Dona Gambá. Essa história você pode encontrar na Árvore de Livros, tá? Aqui, olha, tá o acesso à Árvore de Livros. Você bota lá www.arvore.com.br, vai entrar nessa página aqui e aí você digita ali, olha, o seu login, que é a sua matrícula. Pede na escola que você estuda, tá, gente? Isso é para os estudantes da Rede Municipal do Recife. Você pega a sua matrícula, fala com sua professora, com a gestão escolar, coloca aí REC e a sua matrícula e então você terá acesso a uma infinidade de livros muito legais, tá? Olha o livro aí, Dona Gambá e a Coisa. Eu vou contar só um trechinho, tá? E aí o restante da história você que vai ler, você que vai descobrir e vai me contar depois pelo aplicativo. Autor, Maria Luísa Puglia, ilustrador, Rafa Anton, da editora Fisales. Estava engasgada a Dona Gambá. A bicharada veio assuntar. Conselho para cá, conselho para lá, e a coisa firme no seu lugar. Tem alguém aí para ajudar? Então, gente, essa história conta sobre a Dona Gambá. Ela foi comer alguma coisa e se engasgou. Quem aí já se engasgou, hein, com alguma coisa? Gente, é horrível, tá? Quem já se engasgou já sabe como é. Às vezes até com água eu já me engasguei. Nossa, dá uma tosse e você não consegue respirar direito. Horrível, então todo mundo comendo aí bem devagarzinho, não conversa quando estiver comendo, tá, gente? Mastiga bem os alimentos, que é para engolir direitinho e nada de se engasgar, tá? Mas aí aconteceu isso com Dona Gambá e os outros animais começaram a aconselhá-la a fazer várias coisas para que ela conseguisse desengasgar. E um dizia que ela tinha que virar de cabeça para baixo, outro dizia que ela tinha que dar 3 rodadinhas e 2 pulinhos, outro chegava nas costas dela assim, ó, e batendo. E aí, qual método será que funcionou para Dona Gambá, hein? Você sabe? Me conta depois lendo esse livro, hein? Professora Kátia, você já se engasgou alguma vez na vida? Já, sim, é muito ruim mesmo. Inclusive com líquido, quando você falou não aí, sai até pelo nariz, né? Fica agoniada. É horrível! E aí, gente, olha, eu trouxe a imagem de um gambá, porque quem não lembra como é um gambá, vai conhecer agora. O gambá é esse bichinho aí, muito fofinho, mas que libera, gente, um mau cheiro, uma coisa terrível. Só que esse mau cheiro que o gambá libera é quando ele está assustado, sabe? Quando ele se sente ameaçado por algum predador. Então, essa é a forma
dele se defender. Ele libera esse mau cheiro e, ó, perna para que te quero. É dessa forma que ele se defende. Aqui temos uma pomba, chimpanzé. Olha quanto animal aí legal. Impala. Essa impala lembra o quê, gente? Lembra um cervo, lembra um veado, não é, professora Kátia? Sim. Lembra uma rena, a rena do Papai Noel. Nome bem estranho, viu? Não conhecia. Não é? E sabe, quando eu vi, eu lembrei daquele esmalte Impala. Será que aquele esmalte assim? Não sei. Quem botou o nome Impala? De que país é esse bicho? Não é? Pois é. Impala. Impala, isso mesmo. Lambari. Quem gosta de lambari frito, hein? Com cuscuz? Não gosto. Tu não gosta? Ave Maria. Eu amo. E com um limãozinho aí, ó. Esse lambari fritinho, gente, com limão, na praia. É tudo de bom, hein? Com refrigerante geladinho. Professora Kátia não sabe o que tá perdendo. O zombeteiro. E aí, gente, esses animais têm duas coisas em comum. Você sabe quais são essas coisas que ele tem em comum? Isabela, fala aí para a professora Kátia que ela me diz. Professora Kátia, se alguém comentar alguma coisa, pode me chamar, viu? Nuala também já está por aqui. Seja muito bem-vinda, Nuala. Bem-vinda, Nuala. Gosto muito da sua participação. E aí, Nuala, o que é que esses animais que eu mostrei têm em comum? São duas coisas. Eu percebi, professora Keise, Sim. que você, ao falar o nome, né, as palavrinhas ali dos animais, o som nasal, elas têm um som nasal. Tem um som nasal, verdade. Como é o som nasal? É quando o som não sai livremente pela boca, não é? Uhum. Ele sai pela boca e pelo nariz. Essa é uma característica entre eles, professora Kátia. Isso. Você acertou, mas tem mais. Será que as meninas vão aí Será? lembrar? Porque isso já foi Já assunto foi, dado. já. E aí, meninas, volta a memória. Já foi assunto vocês dado. dizem o que é que tem em comum. Eu já sei daqui, né? Mas eu tô aguardando vocês dizerem aí. Pois é. Olha só, vou falar a primeira, tá? Todos esses que eu citei são animais vertebrados. O que são animais vertebrados? São aqueles animais que têm ossos, que têm esqueleto, que têm coluna vertebral, têm crânio, certo, gente? Então, todos esses animais têm esqueleto, têm ossos. Essa é uma característica comum entre eles. E o que mais que eles têm em comum? Além do que a professora Kátia falou, além do que eu falei, todos eles, tem o quê? Tem que letrinha aí em comum? Quais são as letrinhas em comum que eles têm? Agora ficou fácil. Não ficou fácil? Assim vai ficar mais fácil ainda, ó. Todos eles têm a letrinha M em comum, gente. E sabe uma dica muito legal que eu já disse, porque essa aula já foi dada e que agora a gente vai repetir novamente para que você fixe bem na sua memória? Todos esses animais, todas essas palavrinhas têm, depois da letra M, ou a letrinha P ou a letrinha B. Por quê? Porque essa é uma regra de ortografia, gente. Antes de P e B, escrevemos M. A gente não pode escrever outra consoante, tá, gente? Então, se você tiver em dúvida se uma palavra é escrita com M, 3 perninhas, ó, ou N, tá? Se você tiver essa dúvida, é só você olhar a letra seguinte. É a letrinha P ou a letrinha B? Se for uma dessas duas, você coloca M, 3 perninhas, tá? E se for uma outra consoante, aí você coloca o N, entendido? Antes de P e B, sempre escrevemos a letra M, de mamãe, de Maria, certo? Professora Keise, Lázaro chegou por aqui já todo animado, dando a resposta, viu? Antes de você responder, ele já estava aqui, ó, dizendo que vertebrados são animais que têm ossos. Muito bem. E também disse que todas aquelas palavras tinham a letra M. Exatamente, Lázaro. Que maravilha que você chegou já participando.
Já chegou aí arrasando, hein, Lázaro? Muito bem, gostei de ver. É isso mesmo, Lázaro. São animais vertebrados porque possuem ossos. Todo animal vertebrado possui ossos, possui esqueleto, certo? E também todas aquelas palavrinhas têm a letra M. E qual é a regrinha, Lázaro? Antes de P e B, sempre escrevemos M. Não é assim? Olha só. Pomba, chimpanzé, impala, gambá, lambari, zombeteiro. Perceberam que tem B ou P? Essa é a regrinha. Ao falar M, P e B, nossos lábios se juntam. Por isso, gente, que elas são chamadas de consoantes bilabiais. O que significa uma consoante bilabial? Olha aí a boca dessa moça quando ela fala. Com certeza, quando os lábios dela se encostam, ela está falando palavras com P ou B ou M, tá? Nenhuma outra consoante, gente, precisa encostar os lábios. Só essas três. Não é interessante isso, professora Kátia? Sim. Você já tinha prestado atenção a esse respeito? Sim. Pois é. Tenta falar aí outras letras. Olha, A, você encosta os lábios? Não. Agora fala o B. B. Você consegue falar B sem encostar os lábios? De jeito nenhum. Você não consegue. Se você não encosta os lábios, não vira B, vira E. Não é? Fala o P. P. Encosta os lábios. Tenta falar P sem tocar seus lábios. Impossível, você também não vai conseguir. Tenta falar M sem encostar os lábios. Não consegue. Você só consegue P, B e M tocando os lábios. Por isso que essas três letrinhas, essas três consoantes são chamadas de quê? Bilabiais. Entenderam? Quero todo mundo aí bem fera nessa regra, tá, gente? Olha quantas regras vocês estão aprendendo hoje de ortografia. A letra M sempre é usada antes das consoantes P ou B. E a letra N de navio, professora? A letra N utilizamos antes das outras consoantes. Então, antes do T, antes do V, antes do R, antes do S, utilizamos N, tá? Antes de P e B, só M, tá bom? Observe esses animais aí. Anta. Então, utilizamos N. Por que o N? Porque depois do N tem a letra T. T de tatu, tá bom? Outro. Elefante. Olha aí. É com N. Por que é com N de navio? Porque depois dela nem tem P e nem tem B. Tem a letra T. Por isso escrevemos N. Onça pintada, tem duas letrinhas N aí, olha. Onça, então você percebe que depois do N é um C, cedilha. E pintada, depois do N também tem o T, certo, gente? Andorinha, também tem duas letrinhas N. Na primeira letrinha N, depois é o D de dado. E na segunda letrinha N tem o H, certo? Então, percebam, se não tiver P ou B, você não põe o M. Você coloca o N. Todo mundo aí entendeu essa regrinha? Cuidado para não confundir, hein? Pomba, marimbondo, chimpanzé, impala. Percebam que nesse primeiro quadro aí que eu estou mostrando para vocês, todas aí tem P ou B. Então, antes do P ou B, colocamos M. Já no segundo quadro, todas têm T, tem G, tem D. São outras consoantes. Por isso que nós colocamos o N. Certo, gente? Testando conhecimentos agora rapidinho. Encontre o erro. Quero ver quem vai acertar. Qual a palavra não se escreve com a letra M? Qual palavra que a gente não escreve com M? Anta, pomba ou impala? Tem um aí que está errado. Então, olha só, mostrando aqui para vocês, é o
Tá, Noala colocou Muito aqui. bem, Noala, parabéns. Anta, por quê? Porque depois do N tem o T. Então, anta está escrito errado, está com M. E essa daí? Gambá, zombeteiro, flamingo. Qual que está errada, Noala? Procura aí a letra P e a letra B. E a que não tiver P ou B é a que está errada. Flamingo. Muito bem, tenho certeza que você acertou, Noala. Gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido essas regrinhas de ortografia. Espero que vocês não errem mais. Uma dica, leiam bastante. Olha aí, ó, Lázaro respondeu, viu? Flamingo. Muito bem, Lázaro, parabéns. Gente, quanto mais a gente lê, mais a gente ativa a nossa memória fotográfica. Porque você está lendo, está observando as palavrinhas, você está vendo como se escreve, tá certo? E aí, ao fazer uma atividade, uma produção textual, você vai saber dessas regrinhas, tá? E todo mundo estudando, hein? Não é para ver só essa aula aqui agora e pronto, acabou, não estuda mais. Estuda que é para fixar bem, tá? Não saiam daí porque tem muito mais. Um beijão, amo vocês, tchau, tchau!